Vou ser bem sincero com vocês, parece que tá ficando cada vez mais difícil, parece que na verdade tá ficando impossível a gente sobreviver nesse bostil. Sério, tá intancável sobreviver no bostil. A gente passa por situações no dia a dia que eu fico às vezes assim, sem entender o porquê disso tá acontecendo, ou então simplesmente entender como as pessoas que estão no Brasil, elas são pessoas extremamente mal educadas e elas são pessoas extremamente ignorantes. E eu não sei o porquê isso acontece, eu não sei se isso é algo que é muito comum da nossa população, sabe, do nosso povo. Eu acho que simplesmente o brasileiro, ele ainda não evoluiu no sentido de educação para você pensar no próximo ou então para você simplesmente respeitar o espaço do outro. Existem situações que acontecem aqui no Brasil que a gente simplesmente tenta entender, mas simplesmente não entra na minha cabeça e eu acho isso uma loucura total. Por exemplo, teve situações onde começou a fazer implementação de ônibus, de transporte público, para ter tomada, né, carregador, né? Você vai pegar um ônibus, um transporte público que tem tomada, você pode conectar o seu celular, né, carregar tomada tanto USB quanto também tomada normal, né, que você tem que colocar fonte e tal, os dois pinos, para você poder recarregar o celular. E aí começou a fazer esse teste para você utilizar isso, para você ter uma qualidade de vida, para você ter um transporte público com a qualidade maior. Mas sabe o que foi que aconteceu? Você sabe o que aconteceu logo quando eles fizeram esse período de teste, né? Colocaram essas tomadas em alguns ônibus, a população, ela simplesmente colocou chiclete. Porra, a pessoa colocou chiclete na tomada com o simples objetivo de prejudicar, com o simples objetivo de sacanear o próximo. E sendo-se que é um material, é um produto, né? Enfim, é um recurso que ela podia usar para si mesma. Mas ela preferiu se prejudicar e ela preferiu prejudicar o outro só com o objetivo de zoeira, só com o objetivo de prejudicar o próximo. E eu não entendo como o brasileiro ele passa por essas situações. Eu não entendo como ele se diverte fazendo esse tipo de coisa. E aconteceu outras situações também, tá? Já teve implementações aqui, isso em várias capitais, onde colocavam telões, onde esses telões eles estavam conectados com o Citamob, que é um aplicativo que mostra quando está chegando o ônibus. E a ideia era você pegar em regiões bem movimentadas, né, ter telões que mostram o ônibus chegando, né? E tipo assim, pô, é legal, você consegue fazer um acompanhamento melhor, você consegue organizar o seu tempo muito melhor. Aí sabe o que simplesmente resolveram fazer? Jogaram pedra. Jogaram pedra no telão, jogaram pedra. Pedra, sabe pedra? Uma pedrona gigante, apenas com o objetivo de se divertir e destruir e depredar o patrimônio público. E as pessoas elas acham isso normal, acham engraçado, acham que isso não faz sentido, acham que é legal fazer esse tipo de coisa. E eu não entendo por que o brasileiro ele tem esse pensamento tão primitivo. Você pode estar achando que eu estou sendo complexo de vira-lata, mas você realmente não entende a realidade que 90% dos brasileiros passam e eu entendo que isso é algo que não faz sentido, porque isso acontece, pessoal, não só com pessoas que são ignorantes, pessoas que não estudaram, pessoas que tiveram pai e mãe ausente e tudo mais. Isso acontece em praticamente todas as camadas da nossa sociedade. Tanto a pessoa classe média, tanto a pessoa classe alta, até mesmo a pessoa classe baixa. Todas essas pessoas, elas cometem esse tipo de ação de falta de educação. E até em outras situações, como por exemplo, o apartamento, de você ter barulho, de você simplesmente botar um som alto, sabendo que outra pessoa vai dormir. Pô, domingo à noite, 10 da noite, 11 da noite, as pessoas precisam dormir para acordar cedo da manhã para trabalhar e tem vizinho em apartamento fazendo um som assim extremamente alto e não faz sentido porque as pessoas lidam dessa forma. O brasileiro ele simplesmente não se importa com o ambiente que está. E eu acho que isso é um comportamento que a gente, né, nós como brasileiros, né, ou pessoas de bem, né, que está dentro desse país, parece que a gente simplesmente normalizou, sabe? Parece que esse tipo de situação a gente deixa acontecer e o brasileiro, no geral, acho que ele é um povo muito passivo. A gente é passivo em praticamente tudo que acontece na nossa sociedade. A gente é passivo com corrupção, a gente é passivo em relação a assalto, a gente é passivo em relação à pobreza, a gente é passivo em relação a coisas erradas que acontecem no dia a dia. Então, assim, é algo que eu simplesmente não entendo o porquê culturalmente a gente meio que foi ensinado a ser um povo totalmente passivo ou permissivo. E isso dá uma oportunidade, né? Cria um ambiente de pessoas que elas simplesmente acabam normalizando esse tipo de situação e acaba simplesmente piorando. E é algo que eu penso assim, um porquê
de como a gente vive nessa sociedade, porque isso é algo que é tão comum da nossa rotina. Eu vou trazer para vocês uma situação que aconteceu comigo até recentemente, que eu fiquei assim extremamente chocado. Eu fui para o Atacadão, né, fazer compras e tudo mais de casa, fui comprar meu desodorante, e aí quando eu fui comprar o desodorante, eu percebi que ele estava com um lacre, ele estava tipo com um código de barra colado. E eu achei isso estranho, né? Porque o desodorante ele já tem, né, dentro do design da embalagem, o código de barra. Então, por que teria que ter um outro código de barra colado, totalmente isolado? Eu achei estranho, mas eu fui continuar, fiz a compra, e quando eu finalizei a compra do desodorante, a moça do caixa, ela pegou tipo uma tesourinha, ela cortou assim e tirou esse lacre que estava preso como se fosse um durex, né, que estava em volta. E eu achei isso estranho. Aí eu perguntei para ela, moça, por que você colocou isso? E por que você tirou? Tá tendo algum problema do código de barra do produto e tal? Tá acontecendo alguma coisa? Aí sabe o que ela me respondeu? Olha que interessante. Ela simplesmente falou para mim que as pessoas elas costumam roubar o desodorante. Tem pessoas roubando o desodorante. E aí, pelo fato de terem roubado tanto o produto, de estarem roubando tanto o desodorante, tiveram que fazer esse tipo de edição para poder, quando a pessoa tentar roubar, apitar, né, daquelas maquininhas e aí trazer segurança, né, e aí para diminuir o número de furtos. Então isso é algo que é simplesmente impressionante, como essa cultura, né, do roubo, essa cultura de pegar as coisas, de levar, e não é apenas porque nós somos, ou então algumas pessoas, né, vivem em regiões pobres. Isso acontece, pessoal, no Brasil de uma forma geral. Existem países da Ásia que as pessoas passam fome. As pessoas em países da Ásia, onde eles não conseguem comer proteína, não conseguem comer carne, frango, comer inseto, eles têm um nível de educação e um nível de civilização maior que a gente. Existem países que são muito mais pobres que a gente, e mesmo assim, eles ainda têm o respeito e o cuidado com o próximo. É algo que, assim, é absurdo. E não é porque é um país pobre que isso é justificativa para você ter esse tipo de situação. É a questão da impunidade, é a questão de se ele roubar, tá tudo bem, não vai acontecer nada. É a questão dele roubar por se divertir, apenas para poder passar o tempo. E é esse detalhe, são essas questões que acaba criando um ambiente muito horrível de você viver aqui dentro desse país, dentro do Brasil, que eu acho simplesmente um absurdo. E aí a gente chega nessa situação que eu acho assim demais, que é o fato da gente estar num ambiente onde tem essa cultura do levei vantagem, né? De você prejudicar o outro, de você passar a perna, de você ser uma pessoa desonesta. Então, isso é algo que eu percebo que a gente vive numa bolha onde tudo isso é normal. Se, por exemplo, você for assaltado ou se eu passei a perna em você, a culpa é sua, porque você não prestou atenção, porque você confiou em mim, porque não sei o quê. Então, é algo cultural realmente, né? A gente achar que nós que somos o certo, nós que fomos lesionados por isso, e a culpa acaba sendo nossa porque a gente confiou, porque a gente levou na boa fé, porque a gente buscou ter uma boa relação. Então, acaba criando um ambiente que eu acho assim totalmente hostil de você poder viver, sabe? Tá ficando muito difícil. E aí você soma com situações que estão fora do nosso controle, né? Situações políticas globais, onde o país ele passa por uma dificuldade financeira cada vez pior e a gente fica se empobrecendo cada vez mais e parece que você não consegue prosperar nesse país. Se você é uma pessoa honesta, você parece que faz parte da minoria e parece que o universo ele vai sempre conspirar contra você, sabe? Parece que é uma obrigação sua ser malandro ou então buscar prejudicar o outro e levar vantagem. Mas assim, uma coisa que eu penso bastante, né, em relação a isso, que eu acabei exercitando e até buscando me conscientizar mais, eu tenho aqui algumas formas, né, de poder ajudar ou então melhorar esse ambiente que a gente vive a ficar um ambiente menos pesado, a ficar um ambiente menos negativo possível. E o ponto que eu acredito ser principal é o fato da gente subestimar a diferença que nós indivíduos podemos fazer. Eu vou trazer um exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Já estava uma situação onde eu pegava ônibus há um tempo atrás, onde eu estava pegando ônibus e metrô, e aí tinha uma pessoa que ela simplesmente estava tocando um som alto para poder ganhar dinheiro, e era um som, e era assim um som muito ruim, era uma merda o som, era uma poluição assim, era um pagodão, era uma baixaria, e ele achou ainda que iria conseguir ganhar dinheiro com isso, e dentro do ônibus estava um ambiente totalmente fechado, estava um ambiente assim totalmente isolado, engarrafamento, um barulho alto, todo mundo apertado, sendo obrigado a ouvir isso. E tava todo mundo incomodado, tava todo mundo incomodado. E aí eu fiquei extremamente assim, puto, né, pô? Tava voltando ao trabalho, dia horrível.
E aí eu fui e falei com o cara para ele poder abaixar. Eu falei: "Cara, pausa essa música aí, abaixa esse som, porque, tipo assim, ninguém é obrigado, pô". Eu sozinho fui falar e fui fazer isso. E aí, quando ele começou a perceber que estava sendo afrontado, ele começou a reagir para cima de mim, parecendo que ia sair na mão. Só que todo mundo que estava dentro do ônibus estava do meu lado. E aí, um cara que era mais forte que eu foi me ajudar, uma mulher, uma senhora, aí todo mundo, assim, coletivamente, acabou se manifestando contra esse cara e meio que cortou o som do cara, pô. Porque todo mundo conseguiu criar esse impacto, né. Então eu acho que o grande problema que a gente tem como brasileiro, né, não é o fato de que nós somos um povo passivo ou o fato de que no Brasil tem muita coisa errada, né. Eu acho que o problema principal é o fato de que nós permitimos isso acontecer, nós somos coniventes, nós achamos isso normal, nós, simplesmente não ligamos para isso, então deixamos para lá e a situação ela só cresce e só piora. Mas a partir do momento que você tem esse comportamento de dizer chega, você acaba justamente incentivando as outras pessoas a poderem fazer isso. E eu coloquei essa situação de som no ônibus e tudo mais, porque é uma situação que eu acho que é bem comum, muitas pessoas passaram. Mas você pode fazer isso com o seu vizinho. Um comportamento que eu fiz assim, que eu busquei, né, trabalhar cada vez mais, é sempre trazer o diálogo da forma mais saudável possível. Ao invés de você ter um problema com o seu vizinho, e você simplesmente ligar para a síndica para poder dar advertência, ameaçar, brigar, chamar atenção ou simplesmente algo nesse sentido, é legal você mesmo sentar e conversar com o seu próprio vizinho. E aí, dentro disso, você traz suas situações, você traz suas questões e busca, né, criar um ambiente melhor para ambos. E isso é algo muito difícil para o brasileiro. No meu ponto de vista, eu acho que essa situação difícil, esse diálogo, é algo que a gente não é incentivado culturalmente e é algo também que a gente é muito, assim, a gente é muito ignorante, sabe? Já quer gritar, já quer botar o dedo na cara. E aí, quando eu fui conversar com meu vizinho sobre algo que estava acontecendo, estava me incomodando, ele também trouxe várias reclamações em relação a mim. Eu soube ouvir, eu calei a boca, escutei, ele também calou a boca, escutou, e depois disso a gente começou a ter um ambiente totalmente mais saudável. Eu acho que esse é um momento assim que a gente tem que buscar fazer a diferença e a gente não pode deixar de acreditar que a gente pode realmente mudar, pelo menos não o mundo, mas a realidade que a gente está ao nosso redor. E eu sei que você pode estar assistindo esse vídeo, você pode estar simplesmente injuriado, falando, Igor, mas eu moro em comunidades, eu moro em regiões que são extremamente ignorantes, regiões perigosas, que as pessoas não se respeitam, e regiões pobres, não consigo. Realmente pode ter situações onde o diálogo ele é impossível de existir, você não consegue dialogar com essas pessoas, né, e aí o caminho é você simplesmente mudar, sabe. É aquela questão, é mais fácil o macaco mudar de árvore do que a árvore mudar de lugar. E aí você buscar mudar para um ambiente melhor, buscar para uma situação melhor, vai fazer você crescer, vai fazer você ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu comecei a ter esse comportamento que me ajudou muito a ter uma qualidade de vida que simplesmente melhorou demais a minha vida. E é algo que você também pode trabalhar, que eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo e buscar aplicar, você vai perceber o impacto de forma positiva que isso pode acontecer na sua vida. Eu quero também aproveitar, faça um comentário de situações que você já passou no Bochil, onde você já teve essa dificuldade de estar suportando o ambiente, de estar passando por situações deselegantes com o próximo. E a gente tem essa diferença de ou você realmente sai desse país horrível para poder buscar ter essa qualidade de vida melhor, ou você tenta mudar aos poucos ali ao ambiente, né? Eu sei que nem tudo é possível, eu sei que pode ser um cenário muito conto de fadas, eu admito, mas ainda assim acredito que pode fazer uma diferença com o passar do tempo. Pelo menos comigo funcionou, eu consegui ter situações que melhorou bastante até minha qualidade de vida, e eu acho que com você também pode acontecer essa melhora. Espero que tenha gostado desse vídeo. Comente aqui abaixo o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.